Fala pessoal, tudo bom? Aqui a gente vem falando, eu trabalho no mercado financeiro e poucas pessoas te falam isso dentro do mercado financeiro, tá? Dentro do mercado financeiro existem três fases, tá? A fase de endividado, a fase de poupador e a fase de investidor. Eu vou te mostrar agora na prática como funciona o processo dessas fases e como você fazer para sair dessas fases, tá bom? Ou seja, você vai passar por uma trilha financeira e dentro dessa trilha financeira vão ter três fases, tá? Já vou dividir ela aqui para vocês, tá? Dentro dessas fases, você vai ter a primeira fase, que é a fase de endividado. Repara na minha letra, ela é feia assim mesmo, tá, pessoal? Então, primeira fase é de endividado. Segunda fase, de poupador. Poupador. E a terceira e mais almejada fase, que é a fase de investidor, que é lá que você deve ir e é lá que eu vou te levar. Então, dentro do mundo das finanças existem essas três fases, tá? Eu vou te falar algumas ferramentas e algumas metodologias para você aplicar, para você estar mudando de fase, estar chegando na fase de investidor, tá bom? Na fase de endividado, primeiro você tem que passar por um processo de entendimento de mentalidade. Então, eu já vou colocar aqui para vocês, tá? Que a primeira é a mentalidade. Mentalidade, ou seja, você tem que entender de fato que você se encontra na fase de endividado, que hoje você gasta mais do que você ganha, tá? E ter um conceito de mentalidade que você se encontra nessa fase, ok? Depois de entender que você se encontra nessa fase de endividado e a tua mentalidade já raciocinou que você se encontra ali, você tem que utilizar de ferramentas, tá bom? Para você estar sanando essa dor e estar saindo dessa fase. Ferramentas. Uma planilha orçamentária. Uma planilha orçamentária, tá? Que você vai utilizar. Ou seja, dentro dessa planilha, você vai fazer um entendimento de quanto você ganha, quanto você gasta e fazer com que tudo isso feche dentro do seu orçamento, tá bom? Uma planilha orçamentária dessa, ela é feita, tá? Para você mapear e ter um entendimento do ano inteiro, tá bom? Terceira ferramenta. MP52. O que significa o MP52? É uma filosofia para você aprender a poupar dinheiro. Por quê? Não tem uma filosofia, tá? Esse MP52 é uma filosofia que você vai começar a poupar dinheiro começando na primeira semana e após 52 semanas você vai ter um valor arrecadado, tá bom? Ou seja, filosofia, ou seja, você vai ter uma filosofia inserido na sua rotina, tá bom? Quarta ferramenta. Quarta ferramenta são apps, tá? Apps de gerenciamento. Apps de gerenciamento, ou seja, você vai ter aplicativos, tá? Que você vai estar gerenciando também tudo que entra e tudo que sai do seu fluxo de renda mensal, tá bom? Então, acredito que aqui, você utilizando dessas ferramentas, você vai conseguir, com certeza, sair da fase de endividado. Depois você vai passar para a fase de poupador, tá bom? Aqui na fase de poupador, você vai ter que ter um entendimento sobre uma reserva de emergência. Reserva de emergência, tá bom? Essa reserva de emergência, o que ela é, tá? É um dinheiro onde você vai ter uma liquidez diária para quando você precisar, você ter dinheiro para estar sanando as dores que você tem durante o seu processo aí. Lembrando, reserva de emergência, ela não é na poupança, ok? Se você aplicar sua reserva de emergência em um banco digital, uma corretora digital, você consegue até 30% ou até 50% a mais do que o valor que você vai ter numa poupança. Então, reserva de emergência não é na poupança, tá bom? Você precisa também entender sobre indexadores. Indexadores, ou seja, indexadores é você entender de fato o que é CDI, IPCA, taxa de juros. Então, ou seja, alguns elementos básicos da nossa economia que você precisa entender. Quando você passa na fase de poupador, você tem que ter esse entendimento, tá bom? E a sua mentalidade também vai ter que estar no módulo 2, ou seja, que você tinha uma mentalidade que você se encontrava na condição de endividado. Agora você vai ter que ter a sua segunda mentalidade. Ou seja, por que isso? Já vou te explicar, tá? Segundo processo de mentalidade, tá? Para você não correr o risco de voltar para cá, porque com certeza esse processo, essa fase de poupador é a fase mais complexa, tá? Que quem está no mundo das finanças se encontra. Por quê? É tão fácil você cair para endividado do que passar a investidor. Então você precisa ter essa sua mentalidade no módulo 2, tá bom? Para você não voltar para a fase de endividado, ok?
Vamos lá então agora para a fase de investidor. Dentro da fase de investidor, você vai aprender sobre corretoras. Ou seja, você entender e escolher as melhores corretoras através dos indexadores que você aprendeu no poupador. Você escolher as melhores corretoras para você estar aplicando seu dinheiro e estar alcançando as melhores rentabilidades. Ou seja, você está na fase de investidor e não alcançar as melhores rentabilidades não vai fazer sentido nenhum, tá bom? Então, rentabilidade. Ou seja, de novo, você está buscando a melhor rentabilidade. Você vai escolher as melhores corretoras, os melhores bancos, para você estar fazendo os juros compostos trabalhar a seu favor. Ou seja, isso é a rentabilidade. Isso é o que todo investidor busca. Buscar uma melhor rentabilidade através do dinheiro que você está aplicando. E falando sobre rentabilidades, tá? Eu já vou indicar para vocês aqui uma corretora, que é uma das que mais paga, as que mais pagam rentabilidade em renda fixa, ou seja, corretora da Inco. A Inco é uma startup que é uma corretora de investimentos coletivos, ou seja, aqui você vai ter excelentes rentabilidades em renda fixa. Então já fica aqui o adendo para você você ficar sabendo que a Inco é uma das melhores corretoras do mercado, tá? Meta de merecimento. Meta de merecimento. Pessoal, esse é uma das principais ferramentas, um dos principais conceitos que a gente utiliza dentro do mundo das finanças, tá bom? E dentro da trilha financeira, para mim, essa é uma das principais ferramentas. Ou seja, você se pagar por um processo que você passou. Ou seja, você passou pela fase de endividado, você passou pela fase de poupador, você chegou na fase de investidor, está investindo, tem uma reserva de emergência sólida, você fazer uma meta de merecimento, ou seja, você comer em algum lugar bacana, você comprar algo que faz tempo que você almeja, mas não tem recursos para comprar ou não compra, fazer uma viagem. Então, ou seja, a meta de merecimento ela tem que se encaixar dentro do seu padrão de vida também. Não vai fazer nada exorbitante aí que vá fazer com que comprometa todo o seu processo dentro do mundo das finanças, tá bom? E agora que você conhece o mundo das finanças e não consegue identificar em qual fase dessas você se encontra, eu vou te dar um auxílio gratuito. Exatamente, você vai clicar nesse link aqui e você vai ter um acesso direto comigo. Eu vou estar te ajudando a você estar identificando em qual fase você se encontra e como você fazer para mudar de fase. Bom, agora que você já tem um entendimento de como funciona a trilha financeira, eu tenho uma excelente notícia para você. Se você tem um entendimento que se encontra na fase de endividado, eu tenho uma ótima notícia. Eu tenho um curso por R$ 67,00, exatamente, aonde você vai passar por todos esses processos. Você vai passar por um processo de mentalidade, você vai receber uma planilha orçamentária de bônus, você vai receber também o MP52, que é uma filosofia para você aprender a poupar dinheiro. Você vai também ter aulas de como você gerenciar app de gerenciamento de gastos, ou seja, tudo isso e muito mais você vai ter dentro do curso para endividados por apenas R$ 67,00. Eu tenho certeza que por esse valor aqui, você aplicando essas ferramentas, não tem como você não sair da fase de endividado. Esse curso é para você. Então, se você identificou que você se encontra na fase de poupador, eu tenho uma excelente notícia para você também. Eu tenho um curso por R$ 97,00, exatamente, aonde eu vou te levar a você montar uma reserva de emergência sólida, uma reserva de emergência consolidada, rentabilizando excelentes lucros. Você vai entender sobre indexadores de mercado, ou seja, você vai entender sobre taxa de juros, você vai entender sobre CDI, sobre IPCA e outras variáveis de mercado financeiro. E você também vai ter um processo, vai ter aulas onde você vai trabalhar a sua mentalidade módulo 2. Para quê? Para que você não venha de novo a se encontrar na fase de endividado. Então, te espero lá na... E se você identificou que se encontra na fase de investidor, infelizmente eu não tenho um curso para você. Eu tenho uma notícia melhor ainda, tá? Eu tenho uma consultoria, uma mentoria, onde eu vou te conduzir a você estar investindo, você estar rentabilizando lucros através do seu dinheiro. Por quê? Porque aqui você vai precisar de uma atenção maior, aqui você vai precisar de um carinho maior. Por quê? Aqui você vai trabalhar com rendas variáveis, você vai ter que fazer escolhas sobre corretoras, bancos, você vai ter que fazer uma escolha aonde está pagando mais, onde está pagando melhor. Você vai ter que montar uma carteira diversificada através de uma análise de vários ativos. Então aqui eu tenho uma consultoria, uma mentoria, vou te disponibilizar um período do meu tempo para você estar me chamando, a gente está fazendo uma análise, entendendo de fato o que mais se enquadra dentro do seu perfil de investidor, tá bom? Você vai ter um acesso direto comigo.